Atos capítulo 1, versículos 9, 10 e 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: e quando dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu ouviste. E Pai Celestial, obrigadíssimo Senhor pela leitura, Pai, da Tua Palavra. Ó Senhor, fala conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, como falei antes aqui, um pouco antes, sobre o compromisso nosso como igreja, como cristãos, e as responsabilidades que Deus tem colocado em nossas mãos. E aqui a gente percebe que Jesus faz uma última reunião com seus discípulos, com as suas últimas orientações, como as coisas iriam se proceder. Então ele fala primeiramente sobre a questão do batismo no Espírito Santo, e que os seus discípulos iriam passar por essa experiência. E aí, segundo a Bíblia, está escrito: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E aqui ele vai falar no verso 8 sobre: e recebereis poder. Mas depois de toda essa orientação, depois de todo esse ensinamento, aconteceu algo, e os discípulos tiveram o privilégio de assistir, de ver. Mas ver o quê? Que privilégio! Porque Jesus, quando acabou de falar com eles, quando orientando a eles o que deveria acontecer, a Bíblia diz que Jesus foi levado aos céus. Diz a Bíblia, quando dizia isto, vendo eles, foi levantado, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Então, quando isso aconteceu, eles ficaram atônitos, preocupados, porque Jesus está naquele momento ali com eles, conversando com eles, e de repente Jesus ele é levado às alturas,
E a nuvem então recebe, e eles ficaram observando. Como pode isso acontecer? São experiências, irmãos, que eles tiveram, que o que nós faríamos se estivéssemos lá? A primeira coisa que eu quero falar para os irmãos que vai acontecer conosco também. Vai acontecer conosco a mesma coisa, desse mesmo jeito. E eles vendo, a Bíblia nos fala que, de repente, como está escrito, estava olhando, fito, com os olhos no céu, enquanto ele subia, e eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, ou seja, 2 anjos junto deles, porque viu que eles ficaram atônitos, parados, sem entender o que havia acontecido. O mundo também vai ficar assim, sem entender o que vai acontecer com o arrebatamento da igreja. A Bíblia aqui nos fala que quando eles estavam ali, o anjo aparece e fala: os quais lhe disseram, homens galileus. Por que homens galileus? A Bíblia nos fala em Mateus capítulo 28, verso 10, que assim que Jesus ressuscitou, ele conversando com as mulheres que foram no túmulo levar especiarias, e ele havia ressuscitado, e ele deu uma ordem para as mulheres, dizendo: vai e fala para os meus irmãos para me esperarem na Galileia, que eu os encontrarei lá na Galileia. E foi exatamente esse encontro aqui que Jesus marcou para estar com eles, para dar as últimas instruções. E aqui, quando esse evento acontece, os homens disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como viste do céu, como há de vir assim como para o céu o viste ir. Meus amados, isso que Jesus falou foi deixando claro para eles sobre o arrebatamento da igreja. Igreja, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que andam segundo os preceitos de Deus, aquele que guarda a tua palavra. Essas pessoas que andam segundo a vontade de Deus. Porque às vezes, irmão, nós pensamos que não importa a maneira que a gente esteja, que a gente vai ser levado, que vamos ser arrebatados. Não é isso. Jesus realmente arrebatará a tua igreja, e a Bíblia nos fala
na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 52, diz que e a trombeta vai soar num piscar de olhos. Já imaginou? Pisca agora o teu olho aí. Você vê a rapidez que é. A rapidez que é. Está na Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15:52. Quero ler aqui, os irmãos. É bom conferir o endereço, porque Bíblia é para isso. Bíblia não é para chutar a palavra, não é para inventar moda. Bíblia é para se cumprir, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Esse aqui são mortos que morrem no Senhor, como a Bíblia diz em Apocalipse 14:13: bem-aventurado os que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que descansarão das suas fadigas, e as suas obras ou seguirão. E a Bíblia que fala que esse evento acontecerá no abrir e fechar de olhos. Eu tenho falado para os irmãos, tem gente que pensa que eu estou brincando. Eu tenho dito para os irmãos que nós não sabemos, ninguém sabe, eu não sei, quando isso vai acontecer. Mas creia nisso que vai acontecer. Aleluia. Creia na palavra de Deus, eu vos peço, em nome de Jesus Cristo. Porque, como diz a Bíblia, vai acontecer, como a Bíblia fala aqui, ó, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir. E isso confirma na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 16 ao 18. Aleluia! Que o mesmo Senhor descerá do céu com a voz do arcanjo, a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Aleluia! Consolai-vos aos outros com esta palavra. Esta é uma palavra de consolo. E pode acontecer, meus amados e queridos irmãos, a qualquer momento. Uma coisa é certa: se o arrebatamento demorar daqui a um mês, mas Deus pode me levar antes. Sabe por quê? Porque todo ser humano, cristão ou não, não importa o credo religioso, o seu corpo está exposto a todo tipo de enfermidade. Câncer, tudo. Está exposto ao aneurisma cerebral, está exposto. Sabe por quê? Porque é disso aqui, ó.
A questão é pecaminosa, a nossa carne. Então qualquer um de nós pode ficar doente sim. Qualquer um de nós, não tem jeito. Ainda que não haja um arrebatamento da igreja, mas eu tenho que estar pronto, prevenido, andando conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus, para que quando isso acontecer, eu esteja pronto. Tem crente que vai para o hospital e não volta mais. Não é porque está com pecado, não. Todas as pessoas que ficam acometidas de enfermidade, porque agora tem um grupinho aí, desculpe a expressão grupinho, que diz que crente não fica doente, que não acontece isso, aquilo. Cara, que acontece? E fica iludindo as pessoas, mentindo. E quando você olha para a Bíblia, e você sabe também que eu não quero ficar doente, a Bíblia fala, em Êxodo capítulo 23, do versículo 20 até o versículo 25, diz que se nós ouvirmos a palavra e obedecemos a palavra, se andarmos conforme, não adorando ídolos, se andarmos conforme a vontade de Deus, Ele abençoa o nosso pão, abençoa a nossa água, Ele será inimigo do nosso inimigo e adversário do nosso adversário. Está escrito, e diz mais: abençoará a nossa água e o nosso pão, Ele tirará do meio de nós toda a enfermidade. Então Ele não diz que não vem, Ele diz que tira toda a enfermidade, e diz mais, e diz: e não haverá mulher estéril, nem mulher que aborte. Como é isso? A Bíblia nos fala, aleluia, que foi Deus que fechou a madre de Ana, mas Deus tinha um propósito. Em questão de enfermidade, todos estamos sujeitos. E aí pode ser uma enfermidade que a pessoa não volta mais para casa, do hospital mesmo Jesus pode levá-lo. A questão não é a morte em si, a questão na verdade é que eu morrendo, para onde será que eu vou? Agora, esse tipo de como se pode falar que ofende as pessoas, ofende crente, ofende muitas. Não, não é bem assim não, porque hoje só se fala em vitória, em vitória, em vitória, em vitória. Eu fico imaginando que tanta vitória, ninguém fala em consagração, ninguém fala em oração, ninguém fala em jejum, ninguém fala em obediência à palavra, ninguém fala em temor a Deus, porque a Bíblia fala em provérbio que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Não pode falar isso, que é pecado falar isso, porque se falar isso, os crentes vão sumir, vão embora. Tem que falar aquilo que o crente quer ouvir: vitória, 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 bênção, bênção, bênção. Eu não sei de onde esse pessoal tira tanta bênção, e o pior é que Deus nem manda falar, Deus não manda falar nada disso. Se eu quero saber, está tudo aqui, está na palavra de Deus. E aqui, quando você olha para a Bíblia Sagrada, a pergunta é: qual é a minha condição ou estado espiritual
se acontecer neste momento o arrebatamento da igreja. Eu não quero assustar os irmãos não, mas vou ser sincero. Nunca imagine que numa igreja que tenha 20, 30, 50, 100 pessoas, que todas elas serão arrebatadas. Não se iluda com isso. Eu tenho uma preocupação sim, porque quando acontecer o arrebatamento, daí vai ser um desespero. Imagina, eu estou sentado aqui nesse altar, e aí o presbítero aqui, ele é levado e eu fico. E agora? A Bíblia nos fala, na palavra de Deus, que Josué, já que está escrito, ele era sumo sacerdote e estava com as vestes sujas. O sumo sacerdote, ele tinha a responsabilidade de levar sacrifício, oferecer sacrifício em favor do povo, sacrifício pacífico, pacífico pelo pecado. Ele era um homem que tinha uma responsabilidade muito grande com as questões espirituais de Deus. Mas a Bíblia diz que Josué estava com as vestes sujas. Vestes sujas são vestes com pecado. Porque eu posso estar sentado aqui e estar com as minhas vestes sujas. De repente está aqui um homem com as vestes limpas e eu com as vestes sujas. E se isso acontecer, ele vai ser arrebatado e eu vou ficar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reconhecer a minha condição espiritual e me consertar com Deus. Aleluia. Para que quando isso acontecer, eu esteja como está na palavra de Deus. Aleluia. E Eclesiastes 9:8, que sejam sempre brancas as suas vestes, que nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Veste branca aqui é santidade no Senhor, vida com Deus. Qual é a preocupação, queridos? A preocupação é essa. Eu não estou preocupado com riqueza, com pobreza, não estou preocupado com dinheiro, não estou preocupado com nada. Eu não tenho que me preocupar com nada nessa terra. Eu tenho que me preocupar com o arrebatamento da igreja. Talvez hoje seja a última pregação que eu faça hoje. Talvez seja a última mensagem que eu prego hoje neste lugar. Mas todos vão saber que ouvimos. Nós vamos saber que ouvimos a mensagem. Porque a decisão de ter uma vida santificada não é de Deus, é minha. A decisão é minha. Vida no altar é como está na palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Pedro aos seus ouvintes, no capítulo 1, versículo 15 e 16. Se aquele que vos chamou é santo, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo que eu sou santo. Olha, meus irmãos, se não for assim, ninguém verá Deus, como está na palavra de Deus, está escrito, na carta aos Hebreus, aleluia, bem claro:
segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E a santificação não é só orar e jejuar, não. É temor a Deus principalmente, é vigilância. Portanto, vai acontecer, repito, diz a palavra, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu ouviste ir. Novamente, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, pastor, para que tu vai repetir? Para ficar bem inculcado na nossa mente, no coração. O mesmo Senhor descerá do céu com a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, a consolar uns aos outros com esta palavra. Aleluia! Não é vão o que passamos nessa terra. Nós devemos estar preocupados com isso. É evidente que esse tipo de mensagem não dá ibope, ninguém gosta, porque esse tipo de mensagem não faz ninguém pular, mas faz refletir. Faz refletir. Pular no poder é bom, mas pular no poder não se reflete. Não tem, a questão toda é fazermos uma reflexão. Como está a minha vida? Agora, por exemplo, eu não tomo nenhuma decisão se Deus não mandar. Eu oro a Deus. Até se alguém me convidar para pregar, eu oro a Deus, Senhor, é para mim ir? Até para comprar alguma coisa, Senhor, eu devo comprar isso? Vai ser benéfico? Eu posso fazer, mas eu prefiro fazer o que Deus quer. Eu prefiro, se eu tiver que fazer uma viagem, eu não vou simplesmente comprar uma passagem de avião e vou viajar. Não, antes mesmo eu vou conversar com Deus. E aí, Senhor, devo ir ou não? O Senhor permite ou não? É da sua vontade ou não? Conversar com Deus. Então minhas decisões hoje é pautada na vontade de Deus, não na minha vontade. Porque, meus irmãos, eu nunca fui ao céu, nunca fui arrebatado ao céu, mas pela Bíblia Sagrada, o céu com certeza é muito bom, porque não presta é a terra, mas o céu é bom. Que Deus possa ter misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da minha vida. Eu estou muito preocupado com a minha própria vida espiritual. Decisões tomadas precipitadamente pode me prejudicar, e muito, porque Deus não brinca de ser Deus. Que Deus possa continuar nos abençoando em nome de Jesus Cristo.